Olá, sejam bem-vindos ao Contrasfluxo. Hoje vamos falar do transtorno de personalidade borderline. Para a gente bater esse papo sobre o transtorno de personalidade borderline, estamos aqui com a Lana. Olá, gente. Muito obrigada pelo convite. Fico muito feliz de estar aqui, poder compartilhar um pouco aqui do meu conhecimento para vocês. Sou a Lana, psicóloga, tenho mestrado na área de saúde mental, né, políticas públicas de saúde mental. Faço parte da clínica de Luciana Dias, que é minha mentora, para quem não conhece. Aliás, é muito difícil não conhecer ela, né, falar de transtornos de personalidade border. Verdade. Atuo na área de DBT, ajudei ela com os cursos de DBT, faço pela TCC e tenho pós em, estou concluindo, né, pós em psicopatologia e pós em neurociências, que é uma área que eu gosto bastante também. E é isso, atuo na área clínica atualmente, dou supervisão online e estou aqui hoje para dar um pouquinho do conhecimento que eu tenho para vocês. Maravilha! Para você que gosta do tema ou que você acha que alguém pode se beneficiar com o podcast, curte, comenta e compartilha. Então, eu acho que antes da gente começar a falar sobre o transtorno de personalidade borderline, é importante a gente conversar sobre o que é personalidade, o que é um transtorno de personalidade e o que é o transtorno de personalidade borderline. Então, a personalidade, ela é uma maneira pela qual todos nós funcionamos a nível cognitivo e comportamental. E essa maneira, ela é relativamente estável. Um transtorno de personalidade é um padrão persistente de experiências internas e comportamentais, que vai ali se desviar acentuadamente da cultura do indivíduo. Esse padrão, ele pode se manifestar em duas ou mais áreas, né? Na área da cognição, na área da afetividade, na área do funcionamento interpessoal e no controle dos impulsos. Esse padrão é persistente e inflexível. Para que a pessoa ela tenha um transtorno de personalidade borderline, ela tem que cumprir 5 critérios de 9. E outra coisa mais importante, o transtorno de personalidade borderline, ele vai acabar abarcando as 4 áreas, porque é um padrão difuso, né, de instabilidades nas relações interpessoais, na autoimagem, nos afetos e na impulsividade. Então, ele vai acabar abarcando ali as 4 áreas. Ou seja, se eu disse que de 9 critérios tem que ter pelo menos ali 5 ou mais, significa dizer que as pessoas que cumprem o critério para transtorno de personalidade borderline vão se apresentar e funcionar de maneira diferente. Porque uma pessoa, ela pode ter o critério 1, 2, 3, 4, 5, e uma outra pode ter o critério 2, 3, 4, 5, 6, 7, por exemplo. Ou seja, elas vão se apresentar e funcionar de maneira diferente. Então, sai essa ideia caricata de que as pessoas com transtorno de personalidade borderline são iguais, seguem daquela mesma forma. E aí, para que a gente chegue para poder conversar um pouquinho sobre algumas características de alguns critérios diagnósticos, a gente vai começar pelo vazio crônico. Então, Alana, o que seria esse vazio crônico que algumas pessoas que têm um transtorno de personalidade borderline podem sentir, podem referir? Hum. Então, antes de falar do vazio crônico, eu acho importante pontuar que você trouxe isso de uma forma muito explícita, muito clara, né? E é importante que as pessoas saibam, porque por ser um transtorno que ele é muito estigmatizado, os transtornos do cluster B, principalmente, né, que são os transtornos de personalidade histriônica, borderline, antissocial, narcisista, são transtornos estigmatizados. Além, já mais ainda, né, os transtornos de personalidade em si, que é esse padrão rígido de comportamento. E costumam falar que esses transtornos do grupo B, principalmente o border, ele é muito hollywoodiano, porque ele é muito... É, passam como teatral, dramatizado, manipulador. É isso as expressões que costumam usar. E a gente vai entender um pouco hoje por que não utilizar essas palavras, por que não rotular as pessoas assim. Porque é um sofrimento para quem passa absurdo. Quem trabalha com esse tipo de paciente, né, que tem um transtorno de personalidade, é um sofrimento intenso, absurdo, e esse vazio.
esse vazio que eles passam, não só no transtorno de personalidade em si, mas em outros transtornos, que é um sintoma, mas muito no border, é a sensação de que você não tem propósito, não tem sentido. Os pacientes chegam assim, Alana, eu não tenho sentido nenhum para estar aqui. Eu não tenho por que estar aqui, porque eu não aguento mais viver nessa intensidade. É muito forte isso que eu sinto. E às vezes, para preencher esse vazio, inclusive, eles se colocam em situações, digamos que adrenérgica, né? Buscando uma Sim, adrenalina. Você vê sempre não, mas alguns casos o paciente fala assim, Alana, eu gosto de me colocar em situações em que eu me sinto é, viva. Assim, o vazio, ele some um pouco. É se colocar em situações de traição, numa relação, é se colocar em situações de risco, a vida numa corrida, sei lá, de automóvel, de carro, em alta velocidade. Então, essas pessoas, para que esse vazio, essa falta de, como eu digo, né, de sentido, de por que ele está aqui, tem um sentido, eles se colocam sempre nesse tipo de situação, para tentar dar sentido, para tentar ter adrenalina. É muito comum, por causa da desregulação. É muito importante a gente pontuar que essas pessoas, não só elas, né, que têm o transtorno de personalidade, elas têm, gente, elas não são o transtorno. É importante pontuar isso. exatamente. Então, essas pessoas, elas têm essa desregulação. Inclusive, quando a gente pergunta a algumas pessoas que têm um transtorno de personalidade borderline, o que seria esse vazio, né? Elas relatam, né? As pessoas, relatam que é algo às vezes visceral, que é como se fosse um buraco É um buraco. mesmo, né? Isso, Algo físico. isso. Por quê? Porque elas não conseguem explicar, não conseguem conceituar. Nossa geração, nós aqui os coroas dos 25, certo? Nossa geração dos 25, Pois é. nós não fomos ensinados. Eu fico muito feliz da gente estar podendo levar a saúde mental para mais pessoas. Porque não fomos ensinados a pontuar, a conceituar o que a gente sente. Eu tenho muitos casos também de dificuldade em expressar e manter aquilo para si, o sentimento, a emoção. Então, isso dificulta na regulação. Porque se eu consigo entender o que eu sinto, se eu consigo entender o meu funcionamento, eu vou entender como eu vou sentir, de que forma eu posso lidar com a raiva, com o ciúme, com a inveja, porque a gente tem que normalizar, né, os sentimentos, nas emoções. Exatamente. Tanto que eu vou dar um exemplo aqui, meu filho, né? Ele tem 5 anos, então ele já tem acesso a isso. Porque eu passo, porque tem divertidamente, e passa muito sobre as Sim. emoções. Aí meu filho falou assim: minha mãe, eu estou com inveja da minha prima porque ela consegue colar os adesivos atrás da porta e eu não posso, você não deixa. Aí minha irmã olhou e falou assim: gente, ele fala na naturalidade. Eu falei: ótimo, que bom que ele fala na naturalidade, porque ele consegue entender o que ele está sentindo. Agora ele precisa saber o que fazer com essa inveja. Ele pode chegar lá, destruir os adesivos dela, que seria um comportamento que não é eficaz, não é bom. Mas ele também pode falar, mãe, deixa eu prender esses adesivos de alguma forma, sei lá, só na pontinha, só atrás da porta. Então, as pessoas precisam entender mais o que elas estão sentindo para que elas consigam se regular, para que elas consigam lidar com as emoções. Inclusive, Alana, quando a gente fala de vazio crônico, a gente pode fazer até um link com isso que você acabou de falar, da desregulação emocional. Então, a gente pode entrar num ambiente invalidante, a gente pode entrar nessa vulnerabilidade biológica, porque, por exemplo, é, alguém que tem um transtorno de personalidade borderline, que quando era pequena, ouvia que a forma que ela sentia era uma forma errada, ou que ela não podia sentir, né? Ou seja, ela era podada de sentir, ou seja, tinha até coerência. Se eu não posso sentir, ou se eu sinto de forma errada, ela vai solicitar muito mais das pessoas que estão ali, né? Então, esse vazio pode ser explicado justamente por esse ambiente invalidante, né? A gente tem uma explicação para isso. Quem trabalha com DBT e não conhece Marsha Linehan, né? É como Freud para psicanálise, é como Beck para TCC, a Marsha Linehan para a DBT, né? Que é a dialética comportamental. Ela tem o transtorno de personalidade borderline e ela percebeu, né? Se vocês olharem, eu li a biografia dela, é muito interessante. Quem se interessa pelo assunto, eu acho muito bom ler a biografia dela. E ela consegue trazer
os sentimentos dela e consegue explicar a desregulação pela questão da vulnerabilidade biológica e o ambiente invalidante. Mas o que seria, Ana, essa vulnerabilidade biológica? Bom, é a intensidade, frequência emocional e dificuldade para voltar para o estado basal. Esse paciente ele tem muita dificuldade de voltar, porque nossas emoções elas sobem e elas descem. Só que para descer a deles, primeiro que é intenso, é frequente. E na hora de descer e de voltar para o estado basal, é difícil também. É como você, a Lu me explicou um dia, né, em uma das supervisões dela, ela falou assim, Alana, pense isso aí, você morreu alguém que você era muito próximo, morreu um pai, uma mãe. Essa intensidade você sentiu hoje, vai diminuindo, você não sente todos os dias. O paciente, ele sente essa intensidade como se fosse o momento da morte, aquele dia. Imagine todos os dias você ter aquela sensação intensa de ter perdido alguém, sabe? Então, essa é a explicação da vulnerabilidade biológica. Além disso, a gente sabe que tem uma predisposição genética, né? É uma questão multifatorial. Digamos que boa parte, eu não sei especificamente, não lembro, mas 60 a 70% dos casos de mulheres que têm o transtorno passaram por algum tipo de abuso físico. Então, a gente também leva em consideração. E o ambiente invalidante, que é o ambiente, não chore, pare com isso, deixe de besteira, que nada, isso é falta do que fazer, vai procurar o que fazer. Você tem tudo, mas como que você tem tudo se sente assim? Então, é uma exclusão, é um bullying, são inúmeros fatores ambientais ao longo da vida que a gente constrói, Ou né? seja, essa vulnerabilidade biológica seria dividida mais ou menos assim em duas partes. Vamos falar de uma forma mais didática, né? Então, assim, uma seria como se fosse uma sensibilidade por sentir muito, né? Vamos. Por Não, sentir a intensamente. desregulação é dividida em vulnerabilidade biológica e ambiente invalidante. Isso. Essa vulnerabilidade biológica é sentir muito, de forma muito Isso. frequente e com dificuldade de voltar para o seu estado basal. Já o ambiente invalidante é esse ambiente em que a gente não pode sentir, que sentir é feio, que sentir é errado. Isso. Quantas vezes a gente vê paciente, quantos casos eu tenho de que paciente chegava para mim e falava que a mãe não deixava. Ó, minha mãe falava que era errado. Eu não posso sentir ciúme, eu não posso sentir raiva da minha mãe, eu não posso sentir raiva do meu pai, eu não posso sentir, meu Deus, eu senti raiva da minha mãe, é um absurdo, eu estou pecando. Então, a inveja é um sentimento muito ruim. Só que eu sempre falo, gente, o que é fisiológico a gente não controla. Então, passaram que você sentir algo pelo outro, principalmente se é da família, é como se a emoção ela fosse assim, bom, se é da família, eu não posso sentir. Mas se é gente distante, eu posso sentir, tá tudo bem. E não é assim que funciona. Nossas emoções, elas são fisiológicas. A gente sente, ninguém gosta de sentir ciúme. É péssimo sentir ciúme, porque é um sentimento de exclusão, de rejeição, de que você vai perder algo. Mas eu senti porque ela está sinalizando. Cada emoção está sinalizando alguma coisa. E aí, quando vem essa parte do sentir, eu vejo quanto que a gente precisa ensinar o que é sentir. Precisa ensinar e naturalizar aquela emoção. A gente tem que naturalizar, e naturalizar muito, para que as pessoas consigam se ver de forma diferente. E não Exatamente. se julgar, sabe, Vitor? Porque eu vejo muito o julgamento de que eu não posso. Não, eu senti isso pela minha mãe. Mas, gente, eu sinto sim raiva do meu filho às vezes. Mas é ambivalente. Eu sinto a raiva, mas eu não deixo de amar ele. Eu me sinto injustiçada. A raiva vem quando, digamos que você se sente injustiçada. Poxa, eu falei pro meu filho para ele não fazer, ele foi lá e fez, ele me desobedeceu, ainda fala, você é chata. Eu faço tudo e ele faz isso comigo, ele me diz que eu sou chata, que eu não gosta de mim. Por quê? Porque eu sinto raiva dele, óbvio, eu vou sentir a partir das coisas que ele me falou. Mas, ao mesmo tempo, eu não deixo de amar. Nós temos ambivalência de emoções. E aí a gente pode fazer também um link com algumas características de alguns critérios que falam sobre impulsividade e Sim, fala sobre a raiva intensa e inapropriada, que algumas pessoas que têm o transtorno de personalidade borderline pode ter, né? Então, é sim. justamente esse link com a desregulação emocional. Então, assim, o que seria essa raiva intensa e inapropriada e o que seria essa impulsividade? Você já sentiu assim, você está dirigindo? E aí? Muito no trânsito, né? Eu gosto de dar exemplos porque eu acho bem didático dar exemplos, porque a gente leva para situações da vida. Você já se sentiu? Alguém fez uma manobra no trânsito, você ficou muito irritado. Quantos casos a gente vê? A pessoa vai lá, desce e mata a outra.
porque a raiva foi inapropriada, impulsiva, no momento não pensou. E aí depois você se arrepende quando volta. A emoção subiu. Essa raiva em excesso faz com que você tenha comportamentos, porque comportamento a gente aprende. Muitas vezes, os comportamentos que a gente tem que são desadaptativos foram aprendidos, foram reforçados em algum momento na minha vida. Por exemplo, eu aprendi na minha casa que minha mãe só me ouve quando eu grito, quando eu choro. Bom, eu quero chamar a atenção da minha mãe. Quando eu vou fazer carinho, quando eu vou... Mãe, você pode ver isso aqui pra mim? E ela não me ouve. Mas eu falo, mãe, eu não aguento mais. Eu quebro o livro, eu jogo o livro pra cima, eu quebro taça. A mãe vai dar atenção. A gente tá reforçando um comportamento desadaptativo. Mas eu, Alana, só aprendi assim. Quebrando tudo, destruindo tudo. Porque a gente não tem essa habilidade. É isso que a DBT faz. Ela ensina habilidades para o paciente. Não só para o paciente que a gente usa a DBT, né? O transdiagnóstico a gente usa demais aí para inúmeros casos. Mas assim, a gente usa para que o paciente, ele aprenda a sentir, saiba uma forma efetiva de sentir, se sinta orgulhoso dele. Porque a gente trabalha com valores. Bom, você se sente bem fazendo isso, Alana? Não, mas eu não sei como fazer de outra forma. Eu não sei se sem quebrar um copo, sem, sei lá, gritar com a minha mãe. Eu não sei. Porque ela aprendeu assim. Eu fui reforçada assim. Então, eu vou na terapia, é um processo. Ensinar para ela, primeiro, a não se julgar. A gente usa Mindfulness. São 4 habilidades. Mindfulness, efetividade interpessoal, tolerância ao mal-estar e regulação emocional. A gente ensina, né, que o fundamento é o Mindfulness, para que o paciente sinta, observe o que está sentindo, perceba, consiga descrever, analise a situação, cheque os fatos, e aí depois disso ele vai falar, bom, eu me sinto orgulhosa de fazer isso ou não? Não. Esse não é o valor de vida que eu quero. Esse não é a mulher orgulhosa que eu quero me sentir. Eu me sinto orgulhosa quando eu sou assertiva. Eu posso chegar para você e falar, Vitor falou que a Alana não foi bem, que a Alana é muito burra e que, sei lá, e que foi horrível a apresentação dela. Eu posso falar, Vitor, exploda. Não tô nem aí pra você. Não quero mais ser sua amiga. Eu posso falar, poxa, Vitor, obrigada, né, por você ter me dado esse feedback. Eu sinto muito por isso. Eu tô muito sentida, porque é algo que mexe comigo, né? A apresentação é algo que é importante pra mim, vai fazer com que eu passe na matéria. Mas como é que você pode me ajudar pra gente fazer assim? E de que forma você pode falar pra eu não me sentir tão mal, tão culpada, tão sem valor? Aí, é uma forma que eu aprendi muito a fazer. Eu também, ação oposta. Aprendi Todas as áreas da muito vida. ação oposta. Muito. E é bem difícil, tá? É muito Porque os difícil. pacientes falam, ai, Alana, como é que faz isso? Eu falei, olha, querida, deixa eu te falar. É difícil pra caramba. Na verdade, antes da DBT, eu também fiz o curso de formação com o Lu, né? Então, assim, antes do curso, eu não sabia o que era ação oposta, né? Mas eu acho importante também a gente relatar isso, tá, gente? Porque várias pessoas podem ouvir isso e dizer, eu sou assim, eu ajo dessa forma, né? Mas quando a gente fala de transtorno de personalidade, incluindo o transtorno de personalidade borderline e todos os outros transtornos, a gente precisa pensar em sofrimento, em prejuízo, clínica. intensidade. Eu preciso estar nesses critérios. Tem que ser um padrão inflexível, persistente, né? Porque senão as pessoas podem ouvir a gente e achar que tem o transtorno, né? Calma, eu recebo muito na clínica. Alana, eu tenho certeza que eu tenho transtorno de personalidade border. Aí eu falei, calma. Não porque eu sinto assim, porque eu tenho medo disso. Eu falei, deixa eu falar uma coisa pra vocês, gente. É algo que a pessoa, ela consegue ver que ela normalmente traz assim, Alana, eu sempre fui diferente. Sabe? Eu sempre fui diferente. Eu nunca me encaixei em nenhum grupo, certo? Sempre as pessoas falavam que eu sou estranha, que eu sou diferentona, e eu tenho um sentimento diferente dos outros, mas não é em uma emoção, são em todas as emoções. Exatamente. E vocês têm que Ou ter pelo cuidado. menos quase todas, né? Isso, em todas ou em quase todas, exatamente. Então, assim, vocês têm que ter cuidado, porque nem tudo é transtorno de personalidade. Porque tem crenças, você pode ter crenças de desamor, sem não ter nada. Mas simplesmente você passou por uma história de vida difícil, de rejeição dos pais, e nem por isso você tem um transtorno de personalidade borderline. Porque um dos principais critérios é esse sentimento real ou imaginário da rejeição.
Então, as pessoas sentem muito. Eu tenho por causa disso, porque eu tenho raiva. Não, todo mundo sente raiva. Todo mundo sente. As emoções são iguais para todo mundo. A questão é a intensidade e frequência disso. Exatamente. Prejuízo clinicamente significativo também é Em importante. vários E contextos, é né? difuso em todos Difuso. os contextos. E a Lu fala, é instável na A estabilidade. estabilidade. Exatamente. Então, você é estável o tempo todo, instável. Digamos assim, você tem instabilidade ao tempo todo, é frequente. E dificuldade de ter relações. Então, são vários critérios, pelo amor de Deus, porque o povo já se enquadra assim. TDAH mesmo, todo mundo. TDAH, TDAH. E É, não é assim. Porque os sintomas, eles estão, são muito semelhantes em transtorno. Por exemplo, transtorno bipolar é muito comórbido com o border. exatamente. Então, o povo fica assim, ai meu Deus, tem um, tem outro. O psiquiatra disse uma coisa. Então, a gente tem que ter calma. É um processo de avaliação diagnóstica com os profissionais, né, específicos, né, especializados na área, seja o psicólogo ou o psiquiatra, junto com o psicólogo, é importantíssimo. Inclusive, Alana, puxando também mais um link, a gente tem aqui medo real ou imaginário do abandono. O que seria esse medo real ou imaginário do abandono? A gente sempre não, que a gente não pode usar sempre nem nunca na psicologia. Mas, na maior parte dos casos, você interpreta situações de que você está sendo rejeitado, abandonado. Como eu digo, eu gosto de dar exemplo porque eu acho didático. Eu liguei pro Vitor, e aí Vitor não me atendeu. Liguei uma, liguei duas, nada. Aí, Vitor tá trabalhando, tá viajando, trabalhando lá, e em um caso específico e difícil. E aí, eu ligo de novo, Vitor não fala e não manda mensagem. Bom, Vitor não quer mais ser meu amigo. Ele não gosta mais de mim. O que que eu fiz de errado? Meu Deus, será que ele não gostou do dia que eu... Não, aquele último dia que a gente se encontrou, eu falei alguma coisa errada? Vitor não quer mais ser meu amigo, tenho certeza. Ou o namorado que tá trabalhando e que a pessoa liga uma, duas, 20, 30 vezes. Exatamente. A impulsividade, né? Você não consegue. Ele tem essa dificuldade. Ele não, a pessoa não tem habilidade. Não é só o border. Por isso que eu digo. Sim, Tem pessoas que têm também dificuldade de ter sim. esse insight da emoção que está sentindo e de outro contexto, de um alternativo, um pensamento alternativo, de checagem dos fatos. Bom, ele pode ter perdido o celular, ele pode tá trabalhando. Não, ele está me traindo. Tenho certeza que ele está me traindo. Tá, mas você tem, além da ligação que ele não atendeu, qual outro fato? Não, eu tenho certeza. É só isso, mas eu tenho certeza. E aí o que acontece nesse exemplo que você deu é que ela liga, não atende, né? E aí ela fica ligando, solicitando o tempo inteiro isso, Pronto. né? Aí a raiva já está lá em cima, tá? Pronto, a raiva sobe. Quando eu encontro o Vitor, eu nem dou oi pra Vitor. Eu vou pra cima de Vitor. Você não presta, você não vale nada. Você tá sempre pensando que eu sou o quê? Você tá me traindo. E aí, a pessoa... Então, assim, você já foi agressiva, você já teve comportamentos que você não se sente orgulhosa de si. Já foi feito. Não volta mais. Inclusive tem alguns que relatam que na hora da raiva intensa, da desregulação mesmo, né? É, elas querem até parar, mas não conseguem, É difícil demais. porque é muito intenso. É intenso e difícil demais. Todas as pessoas já sentiram isso em algum momento na vida. Aquela raiva que você quer voar na pessoa. Tanto que tem lá, né? Na fichinha de DBT eu passo muito para os pacientes. Tem uma ficha lá dizendo o que é que cada emoção representa, o que é que você sente, o que é que dá vontade de fazer e quando os contextos, né, que ela acontece. Aí a raiva tem assim, vontade de agredir, vontade de bater. E é justamente isso. Só que você tem pessoas que têm controle. Outras, o desequilíbrio na hora é tão forte, né? A desregulação é tão intensa na hora que vai para cima. Como tem casos de pessoas que agridem, né? Essa questão Sim. nos relacionamentos em si. Acontece por causa dessa desregulação. Então, o imaginário seria justamente É, esse da ligação, e o real poderia ser um término de de um um relacionamento, relacionamento, né? sim, sim. O imaginário é você imaginar algo que você sequer checou os fatos, né? E o real é a pessoa tem essa impulsividade, você acaba sendo, com essa impulsividade, você fala, poxa, a Alana me liga muito, a Alana é uma amiga muito que fica no meu pé, eu não tô afim disso. Aquela cobrança.
Então, acaba que afasta. E aí dizem que o border é isso e que é manipulador. Manipulador porque, Vitor, você não vai me atender mais não? Então tá, a gente, não posso não ser mais sua amiga. Você não gosta de mim? Ok, fala logo pra mim que você não gosta, que você não quer nada, nenhuma amizade comigo. Então, a manipulação é porque ele não sabe fazer de outra forma. A manipulação. Sim. É um paciente que não sabe agir de outra forma. Então, ele age para que para chamar a atenção. Ei, Vitor, vem cá, ó, eu tô me sentindo mal. Eu preciso de sua atenção. Eu preciso me sentir mais amada, mais acolhida, como sua amiga. Entende? Então tem muito isso. Aí acaba que o comportamento dele leva à manipulação, a um comportamento agressivo, porque ele não sabe fazer de outra forma. Se você observar, os critérios, eles não são soltos, né? Eles se conversam um pouco. E aí, diante de tudo que a gente trouxe, aí a gente traz os relacionamentos interpessoais instáveis, né? Então, assim, que é uma característica, inclusive, muito marcante em algumas pessoas, se não forem quase todas as pessoas que cumprem o critério diagnóstico para o transtorno de personalidade borderline. O que seria esses relacionamentos interpessoais instáveis? Ele não consegue manter relações estáveis, porque ele não entende sobre o limite, né, do outro, porque o limite do outro é a rejeição dele. Eu gosto de você, eu quero estar com você muito, eu quero dividir meus problemas com você, eu quero dividir minhas coisas com você. E você tem que trabalhar, e você tem suas coisas para fazer, e você não pode estar o tempo todo comigo. E tipo assim, fala, Elana, você demora de responder, é horrível isso. Eu sinto que você fala para mandar mensagem se eu precisar de alguma ajuda, né? Que a gente trabalha com o coach telefônico. Mas você não responde. Eu falo, sim. Porque se é urgente, né? Se está em risco, botar em risco a vida, eles ligam. Mas se é uma mensagem que eu possa ver depois e responder depois, eles mandam, porque eu estou em atendimento, eu tenho outras demandas, né? Revisão, enfim. E aí eles se sentem mal com isso. Eles se Ou sentem mal. seja, você percebe que, de fato, são em vários contextos, né? Então, é É, no terapeuta, é. é numa relação conjugal, é numa relação de Entre os amizade, filhos. entre os É, filhos, ou seja, é generalizado mesmo, generalizada. né? Então, essas relações, eles não conseguem manter estabilidade. Mas tem casos que conseguem, né? Como eu disse, não são todas. Tem pessoas, por exemplo, o marido, ela trabalha em casa e ele também. Então, ela consegue ter um ambiente mais saudável para ela, porque ela não sai do controle, sabe? Ela não sai do controle ali daquela situação. Meu marido está em casa, eu também estou em casa, a gente faz home office. Então, é mais tranquilo, digamos assim, porque não tem um ambiente para sair do controle. Mas quando você tem alguém que já sai um pouco desse controle dali, do amar, de estar junto, né? Aí, aí vem esse medo, essa crença de desamor, aí a dificuldade é muito maior para lidar. Alana, acho que a gente falou, assim, de uma forma bem bacana sobre o transtorno de personalidade borderline. Acho que a gente tira esse estigma de que todos se comportam da mesma forma. Você trouxe essa característica de que eles não são Eles manipuladores, não né? Porque sabem falam manipular. que são, Isso. né? Existe Inclusive o algo, DSM tem. exatamente. Tem no DSM. Exatamente. E aí o pessoal da Que DBT tenta tirar um pouco isso desse é que a estigma, gente porque traz entende que sofrimento. aqui são critérios arbitrários, como a gente fala, né? Então, assim, inclusive, a gente tem 9 critérios aqui. E tem que estar em 5. Então, quer dizer que se a pessoa ela chega ali 4 critérios e não chega em 5 critérios, ela não pode se beneficiar de um tratamento, sabe? Então, assim, é o tanto que existe uma discussão muito grande sobre a parte dos transtornos É. de De personalidade. categórico, Mas aí ódio. é conversa para É. um outro podcast, certo? Então, assim, tem algo que você queira pontuar mais sobre o transtorno de personalidade borderline que você julga que precisa ser dito? Sim. Principalmente o transtorno de personalidade border, a gente precisa muito ter uma compreensão sobre, sobre a saúde em si dessas pessoas, porque o sofrimento, como Marsha Linehan diz, é você tentar montar uma barraca em meio a um furacão. Então, imagine o sofrimento que é para essas pessoas que têm esse transtorno ou vivem com alguma desregulação emocional em si.
O sofrimento que é que os outros entendam, desculpa, que os outros compreendam o que ela sente, que os outros entendam aquele furacão emocional. Eu sei que é difícil para quem está vivendo, né, para a família em si, para os amigos em si, mas a gente tem que ter empatia, principalmente, compreender porque é um sofrimento, eles sofrem muito. Eu já vi muitos casos de pessoas que a gente precisa ter contato com a família para saber como lidar. Mas eu digo assim, é possível sim ter uma vida regulada, é possível sim, digamos, regular o mundo, como diz Luciana. Se você quer de fato, busque ajuda, porque é possível você ter uma vida saudável, tendo qualquer tipo de transtorno. Você lidar não só com as suas emoções, é fundamental, mas se você sabe, aprende habilidades para isso, você consegue sim ter uma vida saudável e estável. Perfeito, um recado perfeito. Diz pra gente aonde que as pessoas podem te encontrar. Bom, hoje em dia, né, me encontrar nas redes sociais, Instagram, que é a Alana C. Castro, Alana com dois L's. Alana C. Castro, pode me encontrar também no meu site, Alana, dois L's também, Castro, psicóloga. Lá tem um Instagram, tem o link dos atendimentos e tudo, se você quiser acesso, supervisão em si. Eu faço supervisão, eu amo dar supervisão, amo passar conteúdo e me conhecer também, conhecer o meu trabalho lá, que é muito bacana. Eu acho muito bacana estar passando um pouco da saúde mental para as pessoas. Alana, muito Eu já vou. obrigado Obrigada a pela você. sua presença, pela sua participação, certo? Gostaria de agradecer ao Contrasfluxo e à produtora R5.